Bom dia, irmãos. É com muita alegria que volto aqui no púlpito mais uma vez para continuar falando da palavra de Deus, e dessa vez com a programação dos adolescentes, da nossa igreja. É muito bom, poder voltar aqui pela quarta vez. Já estou contando. Pela quarta vez, e a maioria das vezes eu vim em prol dos embaixadores e dessa vez vindo em prol pelos adolescentes, acho que a primeira vez pelos adolescentes. E Emanuel, dá uma levantadinha aí, eu vou mostrar a camisa dos adolescentes da Igreja Batista de Vargem Pequena, feita pelas nossas professoras Cleide e Ivanete. Deus On, que é o nosso tema, Deus On, e atrás tem a logo da nossa igreja, Mundo Off. O texto, versículo-chave da nossa classe é Salmo 119:9, que diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Salmo 119:9, obrigado, Manuel. E é em cima dessa pregação, desse tema de Deus On e Mundo Off, que eu estarei dando a palavra. Deus já falou no meu coração e que eu possa também transmitir aos irmãos, adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, crianças, e que essa palavra possa tocar no seu coração, como também me tocou, como também Deus me usou ao longo dessa semana que eu preparei ela. Então, a pregação não tem um versículo-chave, o versículo é Salmo 119:9, que a gente sempre usa, mas eu vou falar um pouco mais para o final da pregação. Nesse momento, eu vou falar alguns tópicos, como o pastor disse, não vai passar de uns 30, e brincadeira só, no máximo uns 7, 8 tópicos, mas bem curtos, E eu irei caminhar pela Bíblia com textos bíblicos que eu pesquisei, que eu meditei na Bíblia e que quero compartilhar também com os irmãos. Então, pergunta-chave da pregação, usando como base esse tema Deus On e Mundo Off, a pergunta é: como e por que devemos configurar o nosso celular do dia a dia em Mundo Off e Deus On? Primeiramente, nós vamos falar um pouco do mundo, como o mundo tem nos influenciado, como tem influenciado a vida dos adolescentes, não só aqui da nossa igreja, mas de várias outras igrejas espalhadas também pelo mundo. E o primeiro texto bíblico que eu queria ter como base é de 1 João 2, de 15 a 17, é um texto bem conhecido, que fala sobre o amor ao mundo e as suas concupiscências, os seus desejos, os seus prazeres. Então, 1 João 2, de 15 a 17 é o primeiro texto, o primeiro versículo que eu estarei usando como base, que diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, ou a concupiscência da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, em primeiro lugar, com base nesse texto, eu coloquei aqui, em primeiro lugar, como devemos deixar o mundo desligado, o mundo off em nossas vidas. Em primeiro lugar, negando o amor ao mundo e deixando para trás a sua concupiscência. A concupiscência, os desejos, os prazeres, as satisfações mundanas. E nesse texto de 1 João, João deixa bem claro, que nós não devemos amar o mundo e devemos negar as suas concupiscências, os seus desejos e os seus prazeres. Na sociedade que vivemos, na geração que vivemos, os padrões mundanos descritos pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e nos versículos 19, 20 e 21, vem se agravando cada vez mais. Em Gálatas 5, versículos 19, 20 e 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiros, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino
dos céus, o reino de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, aos Gálatas, cita muitos dos desejos, dos padrões mundanos que conseguimos ver na nossa sociedade, hoje em dia, e como a gente consegue ver se agravando mais na nossa sociedade. Os desejos, os prazeres, as concupiscências do mundo cada vez vem mais se agravando por parte de adolescentes e muitas das vezes também por parte de adultos. E o apóstolo Paulo afirma que todo aquele que praticam ou cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então é muito triste pensar que na sociedade que vivemos muitas pessoas praticam essas coisas, muitas das vezes até regularmente, e a Bíblia fala que os que praticam tais coisas e que não se arrependem dessas coisas que praticam, que sabemos que é muito ruim, para a vida de cada uma dessas pessoas que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Então que a gente possa refletir nessa passagem, quando o apóstolo Paulo fala que todos os que praticam essas coisas ruins, essas coisas que não é do agrado do coração de Deus, não herdarão o reino de Deus. Em segundo lugar, em 2 Timóteo 2:22, também vai ter aqui uma passagem que muito relevante nos dias de hoje, quando fala das paixões da mocidade. Em segundo lugar, então, nós como devemos deixar o mundo desligado em nossas vidas, fugindo das paixões da mocidade. Em 2 Timóteo 2:22 fala: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz que os que de coração puro invocam o Senhor. Esse texto de 2 Timóteo se liga muito assim, claro na Bíblia, com também de Gênesis 39, no caso de José e Potifar. Em Gênesis 39 vai dizer, o capítulo todo vai dizer sobre José na casa de Potifar e aquela situação que a gente conhece muitas das vezes. Resumindo aqui o que aconteceu. Eu coloquei aqui: para você, jovem e adolescente, siga o exemplo de José, que em meio a toda a situação ocorrida com a mulher de Potifar, ele fugiu e não se deixou cair na tentação e no pecado do adultério. E por mais que injustamente José foi lançado na prisão, o Senhor Deus continuou estando com ele, foi bondoso com ele, e em tudo que fazia o Senhor prosperava. Então, aqui no versículo, a partir do versículo 12, diz assim: então ela, a mulher de Potifar, pegou José pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Exatamente a mesma expressão do de 2 Timóteo 2:22 fala: fuja das paixões da mocidade. Por isso que nós, adolescentes, nós jovens, precisamos seguir o exemplo de José, fugindo das paixões da mocidade, como o pastor sempre fala também, que a Bíblia é uma coisa só, ela se completa. De Gênesis fala uma expressão lá em 2 Timóteo, quando Paulo está falando a Timóteo também, ele usa a mesma expressão já usada em Gênesis para dizer que precisamos fugir das paixões da mocidade. E o texto continua, mas havendo deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este meu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Aqui completa mentira feita aqui, sobre a mulher de Potifar, falando sobre os homens, e ela mentiu assim, de cara nele, descaradamente, sem nem pensar duas vezes, mentiu. Mas aí com essa mentira José foi preso, porque eles não acreditavam no que José falou, mas mesmo assim Deus viu o que José fez, Deus viu que José seguiu a vontade de Deus, e mesmo na prisão o Senhor foi bondoso com José, continuou estando com ele, e tudo o que José
fazia naquela prisão, o Senhor prosperava, e ali eles conseguiram ver também que José era uma pessoa que Deus cuidava dele, né? Mesmo nas aflições passadas ali naquela prisão, Deus continuava com ele, e isso era visto pelas pessoas que ali estavam também. Então, por mais que aconteçam situações em sua vida, que mesmo você sabendo que é errado e desagradável aos olhos de Deus, e ainda assim pensa em fazer, lembre-se de fugir do pecado, negando a si mesmo, negando aos seus próprios prazeres. Dessa forma, o Senhor será benigno contigo e continuará lutando ao seu lado para que você consiga afastar da sua vida o pecado que te agarra ao diabo e te afasta de Deus. Então, siga o exemplo de José. Não nós só adolescentes, né, só jovens, mas todas as pessoas, né, eu acho, na minha visão, precisam seguir esse exemplo de José para fugir do pecado, para fugir das paixões da mocidade, fugir dos nossos próprios desejos da carne, né? Porque, como nós todos sabemos, né, a nossa natureza é pecaminosa, né? Então nós não conseguimos, por conta própria, fugir do pecado, qualquer pecado que seja. Aqui, no caso, foi o exemplo do adultério, mas nós mesmos não conseguimos fugir do pecado sozinho. Por isso que precisamos ter a orientação de Deus, a ajuda de Deus, e fazendo o que Ele diz para que nós façamos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na sua própria palavra, né? Que ela mesma nos ensina aquilo que é de melhor para nós. E Isaías 59:2 fala, né? Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então aqui, né, Isaías fala, né, que o pecado esconde os nossos olhos. Por isso que eu coloquei aqui, muitas das vezes a gente tem uma situação que a gente sabe que é errado, sabe que Deus não vai se agradar com aquilo, mas mesmo assim a gente tenta fazer de um jeito para que Deus não vê, para que Deus não está achando que a gente não vai saber que a gente fez aquilo. Mas aqui fala que os nossos pecados escondem os nossos olhos, é como se fosse um tapa-olho mesmo nos nossos olhos, que às vezes a gente peca tanto que a gente nem percebe que está pecando, né? E aqui fala que precisamos buscar a Deus, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Spurgeon, entrou Spurgeon aí, fala, né, em uma de suas frases, o seguinte: a pior coisa que pode acontecer ao homem é pecar e ainda assim ser feliz. Então, me chamou a atenção essa passagem que Spurgeon fala, que um homem mesmo assim peca, e a pior coisa que pode acontecer na alma dessa pessoa, no íntimo dele, é pecar e ainda assim continuar sendo feliz. Ou seja, o que nós precisamos fazer? Pecamos, nós vamos pecar, nós não estamos isentos do pecado, mas que nós possamos pecar e nos arrepender dos nossos pecados, né? Que nós possamos pecar e falar com Deus, orar a Ele, pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros, e aí sim, mesmo que nós continuamos pecando, mesmo que nós continuamos fazendo o que não é a vontade de Deus, Deus irá nos ouvir, Deus irá nos perdoar, porque nós sabemos que o nosso Deus é aquele que nos perdoa mesmo em meio às iniquidades, em meio às dificuldades. Então, que possamos não pecar e não perdoar, que nós possamos não deixar que o pecado nos afaste de Deus, que nós possamos não deixar que o pecado não nos tape a visão, e que muitas das vezes nós nem sabemos que estamos pecando, mas buscando a orientação de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, e assim Ele irá ser bondoso conosco, continuará sendo bondoso conosco, como foi também com José naquela situação com a mulher de Potifar. Em terceiro lugar, nós devemos deixar definitivamente de ser amigo do mundo. E aqui em Tiago 4,4 fala especificamente sobre isso, né? Aqui na minha versão diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então aqui, né, o próprio texto já fala pra gente que nós precisamos deixar de ser amigo do mundo.
Porque uma vez que nós nos tornamos amigos do mundo, nós, consequentemente, nos tornaremos inimigos de Deus. E o que é ser amigo do mundo? Ser amigo do mundo é desviar-se do alvo proposto por Deus e transgredir os princípios de Deus. O alvo proposto por Deus é Jesus. Então, nós sendo amigos do mundo, nós iremos nos desviar do alvo, iremos nos desviar de Jesus e transgredir os princípios de Deus, os mandamentos descritos na Bíblia. Então, nós cada vez mais iremos nos afastar de Deus se continuamos sendo amigos do mundo. E também um teólogo, fala uma verdade que eu gostei bastante dessa frase que ele diz, um teólogo americano, que ele diz assim: o mundo aceita todas as religiões, só não aceita o Evangelho porque o Evangelho exige mudança de vida. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo. Então, essa frase me chamou bastante essa atenção, porque é exatamente isso, O Evangelho que Deus nos proporciona através da sua palavra exige mudança de vida. Nós não conseguimos viver para Deus se nós não morrermos para o mundo, se nós não deixarmos de ser amigos do mundo. Então, essa frase me chamou bastante a atenção, que possamos deixar de ser amigo do mundo, morrer para o mundo e assim viver para Deus, sermos amigos de Deus. Então, esses foram os 3 primeiros tópicos sobre o porquê devemos deixar o mundo off em nossas vidas. E agora, a reação, ação e reação. Por que nós devemos deixar o mundo desligado, o mundo off em nossas vidas? Porque se deixarmos o mundo ativo em nossas vidas, iremos prestar contas a Deus por todos os nossos atos e atitudes. Em Eclesiastes 12:14 fala: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, se você deixar o mundo ativo em sua vida, Deus irá trazer juízo. Você precisará prestar contas a Deus por todos os seus atos e atitudes, não só alguns, mas todos os atos e as suas atitudes. Aí eu coloquei aqui, tudo que venhamos a realizar e a fazer em nossas vidas precisa ser feito segundo a vontade de Deus. Jesus declara exatamente isso no Sermão do Monte, escrito no capítulo 7, versículo 21 de Mateus. Mateus 7, 21, fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, para que nós não venhamos a prestar contas a Deus pelos nossos atos e atitudes ruins, que consequentemente nós venhamos a realizar no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, possamos buscar a orientação a Deus e fazer segundo a sua vontade, porque Jesus mesmo fala que todo aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai, é aquele que entrará no reino dos céus. E complementando, esse de Mateus 21, os versículos 22 e 23 diz: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, sem dúvidas, essa é uma resposta de Jesus que ninguém gostaria de receber. Você viveu a sua vida, aqui fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí eles vão falar, mas em teu nome nós não profetizamos, nós não curamos demônios. E aí Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então eu coloquei aqui: por que devemos deixar o mundo desligado em nossas vidas? Para não recebermos no final de nossas vidas a resposta de Jesus, dizendo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eu coloquei, sem dúvidas, essa seria a resposta que ninguém gostaria de receber, ainda mais vinda de Jesus. Porém, infelizmente, serão muitos que receberão, se não confiarem e aceitarem a Jesus de todo o coração. Até rimou. Então, é uma triste realidade que nós vivenciamos hoje em dia,
né, que muitas pessoas vão tentar, de todas as formas, convencer Deus a entrar no reino dos céus, mas Deus lhes dirá claramente: eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mais uma frase de Spurgeon, ele diz assim: quantos não partiram desta vida deixando para se consertar amanhã? Essa é uma frase assim que eu bati o olho e já deu assim para esclarecer minha mente. Quantos não partiram desta vida deixando para se consertar amanhã? Então, o dia do conserto, o dia de aceitar Jesus é hoje, não é deixar para amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer nas nossas vidas amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. Então, o momento de se consertar, de esquecer as coisas passadas e fazer com que tudo se faça novo é hoje. E qual é a sua decisão? É a decisão de não aceitar Jesus, esperar para amanhã ou para a semana que vem, continuar vivendo a sua vida do jeito que você próprio quer, ou aceitar a Jesus e viver uma vida para Ele? Então essa é uma pergunta, né, e de uma resposta que nós precisamos ter no nosso íntimo, que precisamos, é uma relação entre nós e Deus. Só nós podemos dizer se nós viveremos para o mundo ou morreremos para Deus, e que nós possamos morrer para o mundo e viver para Deus. Saímos do mundo off agora, e agora vamos para o que interessa, né, que é o Deus. O pastor tinha até falado, né, eu falei com ele: pastor, como que a gente precisa deixar o mundo off em nossas vidas? Ele falou: deixando o celular no modo avião. É uma resposta assim, perfeita. Desligar completamente o mundo de nossas vidas, deixando o celular no modo avião, e assim nós esqueceremos o mundo, esqueceremos os prazeres mundanos e seguiremos a nosso Deus. E agora, entrando no Deus On, né, como diz a nossa camisa, como e por que devemos configurar o nosso celular no dia a dia, a nossa vida em Deus On, Deus ligado às nossas vidas? Em primeiro lugar, a ação, né, deixar Cristo morar em seu coração. Em 2 Coríntios 5,17, que é um texto bem conhecido também, 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ou eis que tudo se fizeram novas. Jesus Cristo quer entrar em sua vida, e Ele está à porta. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, deixe Cristo morar em seu coração. É a ação, né? Como eu disse, é um relacionamento seu com Deus, pessoal. Tem um relacionamento pessoal seu e com Deus, deixando que o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, more em seu coração. Então, como que Jesus Cristo quer entrar na sua vida, Ele está à porta. Basta você ouvir a sua voz e deixá-lo entrar. Assim, você será uma nova criatura e recomeçará a sua vida com Deus, deixando as coisas velhas passar e tudo será novo. Então, deixe as coisas velhas passar, deixe Cristo morar em seu coração e tudo se fará novo em sua vida. Você terá um recomeço na sua vida para a glória do nosso Deus. Em segundo lugar, como devemos deixar Deus On em nossas vidas? Agindo de forma que agrade a Deus e buscando se humilhar diante de Deus, orar e se convertendo dos maus caminhos. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu dei uma explicação bem breve sobre esse versículo, né? E aqui eu escrevi: este versículo contém uma das maiores promessas de Deus a Israel. Embora ela tenha sido feita especificamente para o Israel do Antigo Testamento, sabemos que por meio de Jesus Cristo, o Senhor escuta as nossas orações e perdoa os nossos pecados quando os confessamos. É parte da natureza de Deus ser perdoador. Esse fato deve nos dar grande conforto nos momentos em que buscamos lidar com os erros do passado. Então,
agir de forma que agrade a Deus, buscando se humilhar diante dele, orar e se convertendo dos maus caminhos. Aqui fala, né, como eu disse, é uma promessa feita a Israel no Antigo Testamento, mas que serve claramente para nós de hoje, né, para os adolescentes de hoje, que precisamos buscar a Deus, orar a Deus, se humilhar diante de Deus, deixar que Ele nos use a cada momento, a cada circunstância que estivermos em nossa vida, que possamos deixar que Deus haja, que Deus nos converta dos maus caminhos, deixando mais uma vez as coisas de ruim que já aconteceu em nossas vidas para trás, porque ele fala, né, a parte é parte da natureza de Deus ser perdoador. Então confie que Ele irá perdoar os seus pecados, confie que Ele irá renovar a sua vida e viva de acordo com a sua vontade, de acordo com ações e momentos de sua vida que agrade somente a Ele. E em terceiro, né, lugar agora, no porquê. Por que devemos deixar deixar Deus em nossas vidas, né? Em terceiro lugar, a ação, no caso, né? Como devemos deixar Deus né? Deus ligado em nossas vidas. Em terceiro lugar, proclamando pela fé o Evangelho a toda criatura, né? Mateus 28, 19 e 20, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Observando as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como não podia deixar de faltar, né, a ação que precisamos ter em nossas vidas, a ação que precisamos ter no nosso cotidiano, é proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho a toda criatura pela fé, tendo fé em Jesus, de que Ele irá transformar a vida de outras pessoas, como também tem transformado as nossas vidas. Aqueles que pela fé confiam em Jesus para obter salvação são batizados a fim de demonstrar seu compromisso. A instrução contínua na fé nos ajuda a crescer e a preservar nossos ganhos espirituais. Então, proclame o Evangelho, proclame o nome de Jesus, fale de Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Como eu disse, né, na escola, na faculdade, no trabalho, fale de Jesus. Fale do Evangelho. Muitas das vezes as pessoas não querem saber, né, mas faça a sua parte, que Deus fará a parte dele também, convertendo essas pessoas dos maus caminhos e levando a uma vida nova. E os dois últimos lugares que eu queria compartilhar com você nessa manhã é a reação, né? Por que devemos deixar o mundo né? Deus ligado em nossas vidas? O mundo já passou, agora está tudo se fazendo novo, né? Então, por que devemos deixar Deus em nossas vidas? Em primeiro lugar, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa, assim, para mim, os dois melhores tópicos que eu já fiz, porque é muito surpreendente notar que Jesus morreu por nós sendo ainda éramos pecadores. Em Romanos 5:8 vai dizer, né, o apóstolo Paulo vai dizer mais uma vez: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, assim, eu coloquei duas frases aqui também, uma de Spurgeon, claro, e outra de outro teólogo também, que eu gostei bastante dessa frase, que a primeira de Spurgeon fala, né? Ele torna justos os injustos, perdoa os que merecem ser punidos e favorece os que não merecem favor. Assim, é um fato surpreendente de se ver, de notar que Jesus morre por nós, Jesus nos faz injustos, nós sendo injustos, perdoa a gente, sendo que nós merecemos ser punidos, e nos favorece, sendo que nós não merecendo o favor. Né? Então é algo assim surpreendente, como Deus, como Jesus, né? Como Deus enviando o seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então é uma coisa assim que no livro também, que o pastor me deu de Spurgeon, né? Spurgeon fala lá que é de algo
que precisa ter espanto mesmo saber que Deus nos ama, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós errando com Deus. Imagina uma pessoa que sempre errou, sempre erra na sua vida, que você não gosta dessa pessoa, e mesmo assim, essa pessoa te ama, mesmo você errando com ela. É impossível, né? No ser humano não tem como, né? Se a pessoa vai errar com você, se a pessoa sempre erra com você, ela não tem como te amar. E Deus, mostrando a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia e graça para conosco, nos ama, nos torna justos, nos perdoa e nos favorece. Nós ainda éramos pecadores, nós ainda sendo pecadores e errando com Jesus. A outra frase que eu coloquei aqui diz: bendito seja aquele que com seus sofrimentos me deu descanso e com a sua morte me deu vida. Então, os sofrimentos que Jesus passou na cruz é algo inimaginável, né? As coisas que ele passou, as dores que ele sentiu, né? Fala que Jesus, né, antes de ser crucificado, chora, né? Jesus ele sua sangue, né? Um fenômeno assim, que é muito raro acontecer isso, né? Com uma imensa angústia que a pessoa tem, porque Jesus estava carregado de todos os nossos pecados. Jesus soa sangue, Jesus ele é chicoteado, né, com aquelas varas que se desse 3 ou 5 varadas em cada um de nós, a gente provavelmente não conseguiria aguentar. Jesus aguentou não sei quantas daquelas chicotadas que deram nele, aquela coroa de espinhos, né, perfurando os brancos da cabeça. Então, a crucificação, né, que é o ápice de tudo, né, suas mãos pregadas na cruz, seus pés pregados na cruz, e é de algo assim, de inimaginável ver o sofrimento de Jesus naquela cruz. E mesmo assim, com os seus sofrimentos, ele nos dá descanso, e com a sua morte ele nos dá vida, porque sabemos que ele morreu, ele sofreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e assim nós tivemos vida e vida em abundante com o nosso Deus. E para finalizar a pregação dessa manhã, em último lugar, queria dizer para você, né, que deixe o mundo homem em sua vida. Para quê? Para que todos possam entender e saber que a salvação é oferecida totalmente pela graça. E essa graça é de livre acesso para todos quantos creem em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Romanos 5:20 fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é por essa graça que nós tivemos livre acesso a Deus através de Jesus. O véu foi rompido, o véu se rasgou e nós temos livre acesso a Jesus. E agora só falta você acreditar, você entender e correr para Jesus. E confiar nele e aceitá-lo como seu suficiente Salvador. Última vez expurgo, eu prometo. Ele diz: não importa como o frasco esteja vazio, a graça suficiente em Jesus para preencher. Essa foi a melhor frase que até hoje eu acho que eu já sei de Spurgeon. Não importa como o frasco esteja vazio, a graça suficiente em Jesus para preenchê-lo. Não importa como você andou a sua vida, não importa como está a sua vida hoje em dia, se você continua errando, se você continua caindo nos pecados que o mundo nos traz, não importa. Se você confiar em Jesus, aceitá-lo, a graça dele e a sua misericórdia encherá a sua vida e você assim viverá uma vida em abundante, em graça e em sabedoria que só Jesus pode te dar. John Wesley também diz, né, nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Então, que nessa manhã de domingo, de Dia dos Adolescentes, dia 25, de comemoração dos 74 anos da nossa igreja hoje, e como aniversário dos embaixadores do Rei, você possa entender que não há nada que possa satisfazer a sua alma além de Deus. Então, corra para os braços de Jesus, acredite nele, deixe ele ligado em sua vida, abandone os prazeres mundanos, apague o mundo das suas vidas, deixe as coisas velhas para trás
e que tudo possa ser novo em sua vida se você assim aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que assim para tanto o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento da sua palavra, e como não pode faltar, se sabeis essas coisas, que Deus te abençoe.